Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu por ele e ressuscitou. Não, tem que repetir essa parte. Ele, Jesus, morreu por todos. Para quê, meu Deus do céu? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, ainda que também conhecemos Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa manhã. Fala conosco uma vez mais, conduz o nosso coração ao centro da tua vontade. Venha, Senhor, com a profundidade, com a largura, com a extensão, o entendimento de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, isso é o resumo básico do que representa a nossa vida prática na fé. O amor de Jesus nos constrange porque Ele morreu por nós. Ele deu sua vida por nós, nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores quando Ele fez isso. Esse amor me constrangeu a amá-lo de volta. O que é um constrangimento? Constrangimento é quando alguém faz algo por você que você não merece. E você sabe que você não merece, a pessoa está fazendo aquilo por você, você é constrangido. Alguém já foi constrangido aqui? Perdoado por algo imperdoável? Você sabe o que é ser constrangido? Cristo nos constrangeu quando entregou a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ninguém merecia, não existe um justo sequer. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não havia um sequer que valesse a pena. Mas mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então foi ali que o amor de Jesus Cristo nos constrangeu. Então é importante você entender isso em primeiro lugar. Porque depois que você entende isso, tem a segunda parte. Que Ele morreu por todos, para quê? Para você não viver mais para você mesmo, mas para viver por aquele que morreu e ressuscitou. E aí a gente vai ter que voltar ao original, porque esse é o homem antes da queda. O homem original, antes da queda, era um homem que pertencia a Deus. Era um homem sem pecados. Era um homem sem concupiscências. Era um homem sem vaidades. Era um homem que não tinha expectativas de futuro, sem ansiedades. Ele vivia no jardim de Deus. Não tinha nem maldade, não tinha promiscuidade, porque andava nu, sem promiscuidade. Porque quando o homem pecou, comeu do fruto proibido, a primeira coisa que ele fez foi cobrir a nudez, porque ele passou a enxergar pela maldade, pela malícia.
Então esse homem original, antes de Deus, era um homem limpo do pecado, limpo da concupiscência, limpo da maldade, limpo do egoísmo, limpo da ostentação pela riqueza, limpo dos desejos da sua carne. Era um homem que vivia para Deus. Deus visitava o homem todos os dias no jardim, na viração do dia, lá para as 18 horas, quando o dia está virando, Deus estava ali, num encontro formal. Então ele era um homem que vivia para Deus e tinha uma relação com Deus. O pecado separou esse homem de Deus. Isaías 59 diz: as vossas iniquidades fizeram separações entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fizeram com que Deus encobrisse o rosto. Quem está entendendo? Então, irmãos, nós só vamos ter hoje uma capacidade de viver ou de produzir qualquer coisa que seja relevante se nós formos reconciliados em Cristo. Se voltarmos ao lugar original, porque foi para isso que Cristo entregou sua vida na cruz, para abrir para nós uma porta, por um novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança. O que é esse sangue da nova aliança? Por que nova aliança? Porque agora existe novamente a possibilidade de viver a aliança com Deus, de voltar ao estado original, a aliança que perdemos por causa do pecado. A nova aliança nos traz a reconciliação daquilo que foi perdido. Por isso que a obra redentora da cruz é chamada de redenção. A palavra redenção significa readquirir uma propriedade que foi perdida. Então, quando Jesus dá a vida dele na cruz e você crê, você volta a ser a propriedade de Deus, porque antes essa propriedade perdida, separada pelo pecado. Não dá para nós vivermos esse evangelho que você está vendo por aí. Irmãos, não é igreja que salva, não é instituição que recupera, não tem nada a ver com isso, tem a ver com vida com Deus. Quando a gente fala de reconciliação, de redenção, de salvação, não tem a ver com você ser parte de uma igreja evangélica, tem a ver com você ter um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus transformar você a igreja orgânica, organismo, que ela funciona também como orgânica. Por quê? Porque nós somos um corpo, e no corpo nós somos orgânicos, mas no espírito nós somos organismo. Então nós precisamos primeiro nos tornar organismo, no espírito, para que no corpo a gente funcione. E não tem a ver com igreja, não tem a ver com denominação, não tem a ver com se tornar evangélico. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus é Deus de toda a terra. Antes de ter evangélico, Deus já existia. Está lá nos Salmos. Está lá nos Salmos. Antes que houvesse dia, Ele já era Deus. Então Deus não é Deus de religião. Glória a Deus. Eu queria que você nem se enxergasse como evangélico. Eu queria que você se enxergasse como um filho de Deus. A tua relação com Deus é o que vai definir o posicionamento que você está no reino. A tua dedicação nessa relação, porque relacionamento exige dedicação. Não existe relacionamento se não existe entrega, sacrifício, devoção, em todos os ambientes relacionais. Você já viu um casamento que subsiste sem entrega, sem sacrifício, sem devoção? Uma vez um irmão falou para mim, um irmão senhorzão já assim, falou: pastor Fabiano, ora por mim, eu preciso casar, rapaz. Falei: oh meu Deus do céu, precisa casar, né? Vamos orar.
Pastor, porque não tem mais quem cozinha para mim, tem que lavar minha roupa. Eu falo, acho que você está precisando de uma empregada. Você não está entendendo não, irmão. Aí tem gente que acha que o casamento é para isso, né? Para suprir a minha carência. Então eu caso com alguém, esperando que esse alguém seja o que eu preciso. E se você procurar no outro aquilo que você precisa, você vai frustrar o outro e vai se frustrar. Mas se você for para o outro aquilo que o outro precisa, isso é aliança. A gente tem falado de aliança aqui nos discipulados. Se você for para o outro o que o outro precisa e não esperar do outro que você acha que merece, irmão, a coisa muda. As relações mudam. Aí se revela a natureza de Deus. Porque essa é a natureza de Deus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, haja em vós o mesmo pensamento e sentimento que houve também em Cristo. Qual? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumiu a forma de servo, se entregou por nós. É a entrega. A entrega sacrificial constrange o outro a amá-lo de volta. Esse é o amor que nós fomos amados, o amor da cruz, o amor que olhou para você com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados. Irmãos, os mais sombrios, Deus conhece cada detalhe da sua vida, Deus conhece cada fio de cabelo, Ele conhece o número deles, é isso que a Bíblia diz. Cara, Deus sabe exatamente o que você fez no verão passado. Mas Ele te ama. E morreu por você na cruz, se entregou sacrificialmente. Esse é o amor da cruz, que olhou para você, um adúltero, e mesmo assim Ele te diz, eu quero você. Olhou para você, irmão, não preciso falar nada, né? Você sabe quais são as bestialidades da sua vida. Não existe pecado maior que a cruz de Jesus Cristo. O cara pode ser um assassino, que eu já vi gente dizer assim, não pastor, isso aí para mim não merece, que esses caras que assassinou, que fez não sei o que, não merece. Na nossa cabeça também não cabe. Eu vou falar da minha humanidade. Eu não consigo olhar para um estrupador de criança e falar assim, esse cara aí, Deus perdoa. Não, eu não perdoo, Deus perdoa, mas eu não perdoo. Estou falando da minha humanidade. Sou homem, preciso ainda morrer mais um pouquinho para enxergar algumas coisas, mas eu sei que Deus perdoa. Agora não tente me explicar, porque nós não vamos conseguir. Como é que Deus consegue olhar para um ser que fez tais coisas e ainda o perdoa? Presta atenção. Quem já fez coisas muito sérias que já se arrependeu? Coisas erradas e você diz assim, eu não sei que eu estava com a cabeça que eu fiz isso. Hoje você olha e fala assim, eu fui cego, como é que eu fiz isso? Onde é que eu estava com a cabeça, meu Deus? Quem consegue olhar para trás, se autoanalisar e falar, não sei nem explicar como é que isso aconteceu. Você não é diferente. Ninguém é diferente de ninguém. Eu vou explicar a diferença. Algumas pessoas tiveram uma vida onde elas se aprofundaram na maldade. Mas elas não são mais maldosas do que outras que não tiveram oportunidade de se aprofundar tanto na maldade, porque talvez tiveram uma criação melhor, tiveram uma oportunidade diferente. E quem se aprofundou na maldade estava cego para si mesmo.
Jesus, quando olha para aqueles caras que bateram nele, que espancaram ele, que mataram ele, crucificando ele antes da sua morte, antes da sua entrega, antes do suspiro final, antes de entregar ao Pai, ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Fazem movidos por um sentimento, fazem movidos por uma ideia errada, fazem movidos por um aprendizado errado. Ô Abel, meu fone acabou a bateria aqui. Por isso fazem o que fazem. Aí essa pessoa tem um encontro com Jesus. Não, pensa comigo, irmão, a pessoa fez coisas imperdoáveis, movido por um desejo da carne, movido por uma loucura mental, movido por um problema psicopata, movido por um problema psicológico, movido por uma série de coisas que na sua vida talvez foi a construção para que essa pessoa se tornasse aquilo, mas de repente ela tem um encontro com Jesus, que cura suas emoções, que cura seus sentimentos, que transforma a sua mente. Essa pessoa se arrepende. Quem sou eu para julgar? Eu vou repetir, não existe nenhum pecado que seja maior do que o da cruz de Jesus Cristo. Por isso que você só vai ser capaz de viver algo relevante na sua vida a partir de uma reconciliação com Deus. Irmão, pecado e santidade são comportamentos. Eles acontecem no espírito, eles acontecem na alma e eles acontecem no corpo. A Bíblia diz, Tessalonicenses 5:23, Deus vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma, no vosso corpo, e que eles sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. É exatamente nessa ordem. Primeiro é no espírito, depois é na alma, e depois é no corpo. E o corpo é o ápice da santidade e também do pecado. E também do pecado. Porque primeiro acontece dentro. Há um mover na alma, há um mover dentro, no seu espírito, que transfere para a alma. Obrigado, querido. A alma é a fonte das vontades, dos pensamentos. O que é a alma do homem? Senão a sua mente, as ideias. Todo pecado, antes de ser cometido, primeiro foi pensado, foi desejado, muitas vezes na mente, ou seja, na alma. Por isso que no corpo, ou seja, quando você tem a atitude no corpo, rapaz, colocou uma pilha que estava... Não tem pilha nova aí não? Colocou uma pilha que acabou também. O último estágio é no corpo. A atitude que você vai ter, porque foi formado dentro de você com pensamentos, sentimentos e emoções. Agora, irmãos, antes do pecado, o homem já era santo. Porque tudo que Deus criou, criou em santidade. Então, só para você entender, o que é santidade? É o ser humano original. Quando eu falar ser humano, o original é um antes do pecado. Então, simplesmente ser o que Deus criou você para ser, ou seja, ser humano, tudo que Deus fez é perfeito, já é santificado, é o homem original. Só que o pecado deformou o homem. Então, antes do pecado, o homem só tinha que fazer uma coisa na vida: cultivar a terra
que Deus deu para ele e colonizar, ou seja, multiplicai-vos. Essa era a nossa responsabilidade. Só que agora, depois da queda, nós temos outra responsabilidade. Além de colonizar, ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade de redimir. Por isso ele nos deu um ministério. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Olhe para o irmão do seu lado e fala para ele assim: você tem um ministério. Mesmo que você não queira. Ministério não é pregar não, irmão. Ministério não é cantar não. Você pergunta para a pessoa: qual é o seu ministério? Eu sou do ministério de louvor. Ah, é? E onde é que está na Bíblia que tem ministério de louvor? Você não vai achar. Então, irmão, só tem um ministério: o ministério da reconciliação. E aí você pode estar em qualquer ambiente. Você pode estar no ministério de louvor, entre aspas, ministério, mas ali você ser um instrumento de reconciliação entre Deus e os homens. Você pode estar na rua vendendo churrasquinho e as pessoas que pararem na sua banquinha de churrasco serem alvo de um instrumento chamado reconciliação. Então, nós fomos chamados para reconciliar o mundo a Deus. E essa reconciliação não é pelo convencimento. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Olha, Jesus te ama. Irmão, Jesus te ama. As pessoas não precisam ouvir que Jesus ama. As pessoas precisam ver o amor de Jesus através de você. Jesus te ama não é a mesma coisa que estender a mão. Jesus te ama não é a mesma coisa que você ir até a casa do irmão levando algo que ele precisa porque ele está em necessidade. Jesus te ama não é igual um abraço que alguém talvez que está em prantos, em dores, precisa receber. Então Jesus te ama precisa ser movido de um comportamento de amor. Eu já vi gente tentar pregar assim: Jesus te ama, viu? Jesus te ama, viu? Jesus... Não, Jesus te ama, vai lá e mostra. Clareia esse amor, constrange a pessoa para que ela veja o amor, para que ela toque no amor. Esse amor pode ser palpável, esse amor pode ser visível, não palavras. Ele te deu o ministério da reconciliação. Você só vai reconciliar se primeiro você for reconciliado, irmão. Às vezes você não consegue porque nem você é reconciliado ainda. Mas eu tenho 20 anos de igreja, 20 anos de cristão evangélico, de sei lá o quê, mas não é reconciliado. Pode isso, Arnaldo? Pode, irmão. 20 anos na igreja e não é transformado. Por isso que nada do que você produz é relevante até que seja reconciliado em Cristo, santificado, voltar a ser o humano original. É a partir disso que você constrói família e sociedade. Eu vou repetir, é a partir desse ponto que você tem capacidade de construir família e sociedade. Agora a disfunção da ordem é tão grande, está tão oposto ao propósito original, que se você perguntar para um jovem hoje, cadê os jovens da igreja? Diga amém. Você perguntar para uns jovens hoje, quer casar? Você vai querer casar? Quem aqui quer casar? Alguns. Os jovens que planejam casamento, filhos e família. Tem uns que não, eu não quero. Por que não quer? Porque que a maioria não quer. Já parou para se perguntar? Eu vou responder: pais.
Agora os pais, os adultos, presta atenção. Por que que essa molecada não pensa em casar? Só quer ficar, né? Só quer namorar, sem compromisso. Por que que não quer? Porque não vê funcionalidade na família. O que ele assiste dentro de casa não é bom. Então ele diz assim, não quero. Agora bateu na veia, né? Sabe por que que hoje a gente tem adolescente de 25 a 40 anos de idade? Eu encontro um monte na academia. Na academia, lá perto da minha casa, eu moro onde eu cresci desde a minha infância, então conheço a galera que estudou na escola. Aí você vai ver os caras barbados de 42 anos na academia, que ainda mora com a mãe. Eu vou fazer 42, tá, irmãos? Aí eu encontro os amigos da escola lá, tudo na mesma, falando de bobagem. Moleque, adolescente. Cabeça não vira. Você não se preocupa não? Às vezes você vê o filho seu aí de 28, 25 anos ainda com aquela cabecinha. Você fala, meu Deus, a maturidade uma hora chega. Daqui a pouco está com 40, não chegou não. Cuidado. Não é preocupante isso? Agora, onde é que está o culpado disso? Irmãos, onde é que está o culpado disso? Família, irmão. A família é a base de tudo. Por que que você acha que o diabo quer destruir a família? Porque se ele destrói a família, ele destrói a base. Como é que começou a missão de Deus na terra? Com uma família. Deus criou o homem não podia viver só, não era bom, não completava. Aí Deus criou a mulher. A partir então do casal começa a missão. Aí Deus dá uma ordem. Semeie na terra. Multiplicai-vos. Cultive, constrói família. Essa era a base original, é a base original da missão de Deus. E quanto mais passam os tempos e as eras, você vai ver a família sendo distorcida. Rapaz, eu vi noticiário, está uma modinha de casamento assim. O marido tem um quarto, a esposa tem outro quarto. Cada um tem o seu aposento. Para ter o quê? Independência, privacidade. Quando não pensam em relacionamentos abertos, está tudo bem. O mundo vai aceitando cada aberrações que vai deturpando, destruindo. Aí você vai olhando para os filhos. Filho em depressão, sem afeição, mentalidade distorcida, homossexualidade. O negócio está maluco, irmão. Porque a sociedade está ficando cada vez mais deturpada. A vontade de Deus, quando nos criou, foi para nós sermos família, sociedade. Nós perdemos a humanidade quando nós deturpamos a família, a sociedade. Você já viu a frase dizer, errar é humano? Quem já viu essa frase? Essa frase está errada. Errar é humano. Aí a pessoa faz as coisas, é humano. Só que está errado, porque humano é para ser a imagem de Deus. Então ser humano não é ser errado. Foi o pecado que roubou a nossa humanidade. Santidade é voltar a ser humano. Por isso, a maior espiritualidade de um homem está na sua humanidade. Você não é humano quando você tem ódio de alguém. Você não é humano quando você se torna rival de alguém. Você não é humano quando deseja o mal de alguém. Não é humano quando mente, quando engana, quando sente inveja, quando sente ciúmes.
Você não é humano quando você é implacável, quando você não perdoa a ofensa de alguém. Você não é humano quando você não tem capacidade de pedir perdão para alguém. Quando nós somos omissos na fome de alguém, na dor de alguém, isso não é humano, isso é desumano. Nós não somos o humano que Deus criou, porque Deus não nos criou para ser assim. Eu vou explicar com a Bíblia para você entender melhor. Olha aqui Romanos 1,18. Presta atenção no que Paulo escreve aqui, porque ele clareia a natureza do homem. Ele diz assim: do céu se manifestou a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detêm a verdade através da prática da injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer se manifesta, porque Deus se manifestou. Ele está dizendo assim: a gente conhece o que é Deus, porque Deus manifestou a sua glória. Como? Porque os atributos invisíveis de Deus são vistos na criação do mundo, o seu eterno poder, a sua divindade se entendem claramente por todas as coisas que foram criadas. Por isso os homens são indesculpáveis, porque eles, conhecendo Deus, não glorificaram como Deus, não deram graças a Deus, mas os seus discursos se desvaneceram, o seu coração se tornou em trevas, dizendo-se sábios, se tornaram loucos, mudaram a glória de um Deus que é incorruptível, à semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou as concupiscências dos seus corações, a malícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ele vai continuar dizendo: as mulheres deixaram o uso natural e passaram a viver como homens, homens com homens, mulheres com mulheres. Vai falar da homossexualidade, está aqui nesse texto. Depravação do corpo, depravação moral. Só que a Bíblia está dizendo que tudo que Deus faz expressa o que Ele é. Tudo que Deus criou revela Ele mesmo. Irmãos, ciência. Quem é que diz para as águas que estão lá no mar até onde elas podem ir em relação à terra? Quem conhece um pouquinho de ciências? Fugiu da escola, né, irmão? Explica para nós aí, irmão, por que o mar não invade a terra? Se o planeta é formado com mais de 75% de água, por que não invade a terra? Explica esse fenômeno. Ninguém sabe. Vou tirar o fone aqui, deixa eu ver. A lua, obrigado. Sabe a lua que você vê todos os dias quando você olha para o céu? Por que será que tem aquele trem brilhando lá no céu ali? A lua que está ali impede que as águas do mar invadem a terra. Presta atenção. Há uma relação entre céu e terra. O céu se relaciona com a terra, por isso as águas não invadem. Agora fala para mim, você não vê Deus nisso? Onde está a imagem de Deus? Um Pai que também é Filho e que também é Espírito Santo. A própria estrutura de Deus é relacional. Deus não se apresenta sozinho, Ele se apresenta na pessoa da Trindade. São três e ao mesmo tempo são um. E quando é que eles comprovam que são um? Quando se relacionam. Aí você olha para a criação, você vai perceber que tudo na criação, uma coisa depende de outra.
A planta que está na terra precisa da água da chuva que vem do céu, que precisa do sol que evapora as águas. Irmão, você percebe que tudo há uma relação. E uma coisa funciona porque outra funciona. Aí o homem independente, separado, ele sai desse ciclo relacional, ele não expressa mais Deus. Ele transforma a verdade em mentira, porque ele é criação. E ele não expressa mais Deus como criação. Então ele está deturpando a verdade. Você tem que ser a expressão da verdade, porque você é criação. Você tem que ser a expressão de Deus, porque você é a criação de Deus. E quando você não expressa a Deus, você está detendo a verdade na prática. Agora fui eu que desliguei o microfone, desculpa. Você detém a verdade. E a Bíblia diz que a ira de Deus se levanta. E você entregue as paixões e concupiscências do seu coração. E aí o homem tem o poder de auto se destruir. Por quê? Porque ele está entregue aonde? A si mesmo. O que é o juízo de Deus? Tem gente que pensa que o juízo de Deus é um cavalo vermelho, lá do Apocalipse, que Deus vai vir e vai matar todo mundo. Não, o juízo de Deus começa assim. Está por conta própria. Deus dá você para você mesmo. Fala assim, eu retiro a minha mão. O que acontece a partir disso? Você mesmo se destrói. Isso é juízo. Porque você não foi criado para viver por conta própria. Você não tem a capacidade de viver por conta própria. Você não tem natureza para viver por conta própria. A sua natureza por conta própria é destrutiva. O homem faz planos no seu coração, mas são caminhos de mal. São caminhos de morte. Ele pensa o bem, mas são caminhos de morte. Ele acha que vai dar tudo certo, mas vai dar tudo errado. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele. É isso que a Bíblia ensina. Viver em independência, viver em comunhão, em relação, onde tudo é devolvido para ele. Ele morreu por nós, para quê? Para que eu não viva mais para mim mesmo, mas viva por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Aí as pessoas vão olhar para você e os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, eles são entendidos, vistos claramente pelas coisas criadas. E você também. Deveria ser assim. Mas o homem foi conhecido, tendo conhecido Deus, não glorificou como Deus, mudou a glória de um Deus incorruptível, a semelhança de um homem incorruptível. Mudaram a verdade em mentira, honraram e serviram a criatura. Isso é o homem vivendo em função dos seus desejos. O homem desconectado de Deus é fraco. Fraco, ele vai viver em função de coisas. Ele vai viver em funções de questões circunstanciais. Você sabia que 90% das pessoas que estão em uma igreja convencional estão em buscas de propósitos circunstanciais? O problema, escute, da humanidade não é circunstancial. O problema da humanidade é existencial. Nós precisamos nos tornar odres novos. Mateus 9,17, porque ninguém vai deitar vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e estraga. Mas irmãos, se deita vinho novo em odres novos, ou seja, eu preciso ser transformado em uma estrutura nova. Porque o vinho é a palavra de Deus e o odre somos nós. Você não está pronto para a palavra até que o odre seja transformado.
Não podemos suportar a palavra se não renovarmos o entendimento, se não renovarmos a postura. O evangelho não pode ser apenas uma mensagem coerente e verdadeira. Irmãos, o evangelho tem que se tornar verdade em você. Nós temos que suportar. O que é suportar? É não ceder, é aguentar, é resistir. O que é entornar? Entornar é implodir, é derramar. Irmãos, se o odre for velho, vai entornar, vai implodir, vai derramar. Por isso que tem muita gente que não consegue permanecer na presença de Deus, porque o odre não foi transformado. Aí implode. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando Deus criou a uva, foi pensando no vinho. Quando Deus criou a azeitona, foi pensando no azeite. Quando Deus criou o trigo, foi pensando no pão. Então grave o que eu vou te dizer. Tudo que Deus criou passa por processos de transformação. Exemplo: todos aqueles que se separaram no casamento tiveram motivos para se separar. Se eu falar para você, quem já foi casado mais de uma vez, levanta a mão aí, dá um sinal com a mão. Pode levantar, irmão. Você tinha motivo para separar? Levanta a mão. Tinha motivo para separar? Quem tinha motivos para separar? Todo mundo vai dizer que sim, separou porque tinha motivo. Todo casado. Agora todo irmão que é casado, levanta a mão. Casado, está casadinho. Você tem motivo para separar? Tem motivo para separar? Não, fala a verdade aí, irmão. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Todo casado também tem motivo para separar. Só estou te mostrando como é que funciona a realidade. Aí você separa a primeira vez, casa a segunda, e você fala: ixi, acho que agora eu vou quietar aqui. Eu vou quietar aqui mesmo. Mas você tem motivo ainda, continua tendo motivo. Estou mentindo. O que acontece é que você é uma azeitona. Ô azeitona, olha aqui para mim. Você precisa se tornar azeite na vida do outro. O fruto da árvore é para quem? Então você tem que se tornar, você é azeitona e tem que se tornar azeite. O que o azeite faz? Cura. Você vai se tornar cura. Azeite na vida do outro. Esse é o processo. Ô uva, você é uma uva. Você tem que se tornar vinho que alegra o coração. De quem? Do outro. É assim que funciona. Agora, como é que você vira azeitona, a azeitona vira azeite? Quer que eu te conto? Na prensa. Tem uma prensa assim que vai apertando, vai apertando, vai apertando. Vai brotando azeite. Está pensando que é fácil, hein? Virar azeite? Mas esse é o processo. É o processo que Jesus passou lá na cruz. Para estar pronto para o casamento com a igreja. Ele deu a vida por ela. Como é que faz a uva virar vinho? Você sabe como é que é? É pisando, pisando. Então quanto mais você é pisado, mais vai sair vindo você. Vai sair vindo você que vai alegrar o coração das pessoas à sua volta. Então deixa pisar. Como é que eu sou pisado, amassado, prensado, enfim? Cada vez que você é prensado e pisado, você está destruindo o seu orgulho. O que é o orgulho? É tudo que dá força às concupiscências. O orgulho que alimenta os desejos, o orgulho que alimenta a ostentação, é o orgulho que alimenta tudo aquilo que te torna mal e separado de Deus. Então esse é o processo, irmão, ser pisado e amassado, para se tornar cura, para se tornar
vinho, para alegrar o outro, para se tornar o fruto que o outro precisa colher. Por isso que estar casado é perder todos os dias. Para quê, pastor? Para manter o equilíbrio. Se você quiser estar na razão, você vai perder o outro. E quando você perde o outro, grave isso, quando você perde o outro, você perde o propósito de Deus. Porque qual é o propósito de Deus? O Deus que te fez humano, original, com uma ordem: cultivar a terra e fazer o quê? Multiplicar, colonizar, construir família. Irmãos, esse é o propósito original de Deus. Agora, o propósito além de construir família é redimir. Primeiro redimir o humano, para ele ser o humano de volta ao humano original, para depois construir família. Agora, quando você perde o casamento, você está fora da ordem, da funcionalidade. Então todo casado tem motivo para separar e não estar mais casado. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que o Senhor Deus não merece que eu aborte a missão que Ele me deu, pela qual eu nasci. Eu penso que o plano de Deus tem que ser maior do que o meu ego. Eu penso que eu fui redimido e agora eu me tornei humano, e eu posso perdoar, eu posso tolerar, eu posso relevar, eu posso perder. Aleluia! Então eu decido perder por amor e continuar. A minha casa tem que ser uma filial do céu, uma filial da eternidade. Às vezes tem gente que vai para a igreja para fugir do lar. Tem gente que vai para a igreja, se envolve nas obras da igreja como refúgio, como uma fuga da própria família. E como é que eu sei? Porque você não ama o de perto. Como é que você vai amar o de longe? E você engana que você está vivendo amor ao próximo, porque é fácil amar o de longe. Se você tem uma família desunida, se você não atende à necessidade dos seus, mas quer ir para a Índia fazer a obra missionária, quer ir para a África, quer fazer missões, quer ficar fiado dentro de igreja. Sabe de uma coisa? É fácil ajudar um estranho que você não conhece, que você nunca conviveu, que você conhece, mas você não sabe as suas imperfeições, você não conhece as suas depravações morais. Por isso você nunca vai se comprometer de verdade com essa pessoa de longe. O verdadeiro problema do cristianismo não é o ateísmo, não é o ceticismo. O verdadeiro problema do cristianismo hoje é que as pessoas não dão testemunho, estão tentando contrabandear a própria alma para o céu. E Jesus disse, você diz assim, Jesus te ama, dá um prato de sopa. Jesus te ama, dá uma peça de roupa. Mas você não leva para casa. Ou leva? Leva para casa? Sabe por que não? Porque é difícil voltar para casa e amar a mesma pessoa todos os dias, mesmo quando essa pessoa não merece. Isso é que é difícil. É amar o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? Irmão, para garantir que nós amemos o próximo, Jesus deixou um mandamento atualizado. Ele disse assim: ame os teus inimigos. Porque vai chegar o momento que o próximo mais próximo vai se tornar seu inimigo.
Aí não tem para onde fugir. Ah, eu não amo mais. Mas a Bíblia manda você amar até o inimigo. Como é que você parou de amar? Não, mas sabe de uma coisa, pastor, meu marido é assim, 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 eu não tenho mais sentimento por ele. Mas a Bíblia não manda amar até o inimigo? É para garantir que você não desista mesmo, está entendendo? 1 Pedro 3,1 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, olha só, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta, a conduta respeitosa. Isso aqui não serve só para a mulher não, isso serve para o homem também. Posso ouvir um amém? Amém. O mundo é constrangido, as pessoas são constrangidas pelo amor, meu amigo. É assim que o outro é transformado. Nós convencemos o mundo do amor de Deus quando nós nos sujeitamos às pessoas em humildade. Porque o amor de Cristo nos constrange. Se um morreu, logo todos morreram. O que Cristo fez por mim me constrangeu a fazer do mesmo jeito pelo outro. Quem está entendendo, diga glória. Então o termo aqui humano é utilizado no adjetivo significado bondoso, generoso, compreensivo, tolerante. E Jesus é o maior exemplo disso. Como é que nós nos tornamos ministros da reconciliação? Sendo como Jesus, o humano original. Hebreus 12:12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e façam veredas direitas para os vossos pés, para que aqueles que manquejam a sua volta não se desviem, mas antes sejam curados. Sigam a paz com todos, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Irmão, quem é o que manqueja? É alguém que ainda não tem maturidade na fé e precisa de pessoas que sejam exemplos, pessoas que tenham mãos firmes, que tenham joelhos firmes. Você pode ser essa pessoa para que o outro que manqueja tenha apoio. Existem pessoas que ainda dependem da vida correta de outra pessoa como uma baliza para construir a vida dela. Você está entendendo, irmão? O que acontece com uma criança que cresce num lar disfuncional, onde o pai abandona a mãe, onde tem agressão, onde tem uma série de coisas? Essa criança não tem exemplo, ela cresce de forma disfuncional, sem padrão, sem estrutura, sem base, sem alicerce. Ela não tem base para tornar uma família estruturada, a não ser que ela encontre Jesus, e a partir da paternidade de Deus ela encontre a base. Mas se ela não encontra em você, pai, mãe, se ela não encontra na sociedade, se nós não encontrarmos uns nos outros a base, vai tudo por água abaixo. É o que está acontecendo com o mundo. Está tudo centralizado na família. O que manqueja precisa de alguém de joelhos firmes. Eu vou dar um exemplo para você. Quem acha que o meu discurso, a minha pregação aqui é dura, sem misericórdia, dá um sinal com a mão aí. Quem acha que é sem misericórdia, a palavra é dura, 2 ali, 3. Quem acha que eu devia pegar leve? Porque tem gente que acha que é duro, mas fala assim: pastor, desce aí o porrete. Né? Agora, quem acha que eu devia pegar mais leve? Que o ser humano não é perfeito não, pastor. O ser humano não é, se eu estou pregando parece para pessoas que deveriam ser perfeitas, isso é impossível. Deus é misericordioso. Quem acha que eu devia pegar leve? Dá um sinal com a mão. Devia pegar leve com o pecado das pessoas aqui na pregação. Levanta a mão, irmão. Quem acha? Ninguém? Bom. Mas quer ver agora?
Agora eu vou mexer com a sua hipocrisia. Se sou eu, pastor Fabiano, pecando, se sou eu agora negando todo o meu discurso, vivendo de forma oposta de tudo que eu tenho pregado, você me permite? Você tem misericórdia de mim? Não tem. Não tem. Agora eu posso fazer uma pergunta? Por quê? Eu vou perguntar e vou responder. Por que, igreja? Porque o senhor é pastor. Ué, santidade é só para pastor? Santidade é só para pastor? Mas eu não posso errar. Porque se eu errar, é absurdo e polêmico. Você sai da igreja e ainda arrasta metade. Vai me difamar para o resto da sua vida. Sem misericórdia. Você está começando a entender alguma coisa aí? Irmão, santidade são atos de justiça. E atos de justiça não é acusar, não é difamar, não é destruir o outro. Se você vê alguém que não tem mais fruto, mas você tem fruto, o seu fruto não é para você. O seu fruto é para curar alguém. É para estender a mão. Eu vou contar isso aqui, eu já contei, vou contar de novo, porque cabe o que eu estou pregando aqui hoje. Tinha um pastor na nossa igreja, ele veio de outra igreja e trouxe uma galera de jovens. E ele era pastor de jovens lá na onde ele estava e veio com a galerinha toda para congregar com a gente. E tinha uma coisa estranha. Tinha uma jovem da igreja que carregava a Bíblia desse pastor. Chamava ele de pai e carregava a Bíblia dele para cima e para baixo. A gente sempre achou estranho aquilo. Um dia essa jovem me chamou e confessou que estava tendo um caso com esse pastor já há algum tempo. Que eles iam para motel e tudo. E era a palavra dela contra a palavra de um presbítero, né? Se assim podemos dizer. A Bíblia diz o quê? Que a gente não pode aceitar acusação sem provas contra presbítero. Eu sentei com os dois. Ela falava e ele dizia: é mentira. Isso não é verdade. Eu sabia que era verdade pela lógica da coisa. A gente já acompanhava e achava estranho, mas eu não podia tomar o partido só por causa do julgamento dela. Eu precisava de provas. Então eu fiz uma coisa que eu me arrependo hoje de ter feito. Eu peguei a Bíblia e falei: vamos resolver agora aqui. Você topa? Eu vou fazer um juramento, os dois vão pôr a mão na Bíblia. Nós vamos orar. E eu vou colocar assim que não tem arrependimento se não for tratado aqui comigo, porque eu sou o pastor de vocês. Não vai funcionar pedir perdão para Deus no quarto. Você vai ter que pedir perdão, vai ter que consertar aqui, perante a igreja. Concorda? Concorda. Põe a mão na Bíblia. Eu entrego nas mãos de Satanás o mentiroso, a não ser que haja arrependimento, e venha confessar aqui comigo. Amém, amém. Os dois disseram amém, com a mão na Bíblia. Pá. Na mesma semana o pastor teve um derrame, paralisou um lado do corpo. A esposa dele me chamou na casa dela. Ele confessou o pecado e disse que ele já havia consertado com a esposa já sabia, e justamente por causa disso que a moça estava entregando a situação, porque ela não estava aceitando ser abandonada pelo amante. Aquele pastor nunca mais voltou para a igreja. Ele ficou envergonhado,
com tudo que aconteceu e nunca mais voltou para a igreja. Por que eu digo para você que eu não faria mais isso hoje? Porque no meu momento super crente, bota a mão na Bíblia, vamos orar agora, Satanás vai pegar quem tem que... Deus faz. Acontece, o que dois ligaram na terra está ligado no céu, autoridade. Mas eu não concordo hoje. Hoje, eu faria assim. Eu ia na casa do pastor 10 vezes se necessário. Cara, eu sei que você está errado. Está tudo bem, vamos orar. Eu vou te ajudar. Não vou te julgar, eu vou te ajudar. Estou aqui para curar, para ajudar a curar seu casamento, sua família. Isso é o Evangelho. Por que nós somos tão ruins com as pessoas à nossa volta e não entendemos suas fraquezas? Porque julgamos uns aos outros, não temos compaixão das fraquezas uns dos outros. Já pensou se Jesus fizesse assim com a gente? Se Ele fosse implacável com os nossos pecados? Esse é o humano original que Deus nos chamou para ser. Compassivos, misericordiosos. Nós não somos os donos da verdade. Às vezes nós nos vestimos de religiosidade e queremos ser os donos da verdade. E nos sentimos poderosos como quando vemos a ursa saindo do meio do matagal e destroçando os jovens, como aconteceu com Eliseu. Um dia disseram para Jesus: Senhor, façamos como Elias, que orou e fogo caiu do céu. De que espírito sois? Essa foi a palavra de Jesus. De que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Sabe o que é ser humano? É considerar o outro, é ser generoso com o outro, é ser, irmãos, é perdoar o imperdoável, é ser bondoso com os maus, é se alegrar com a alegria do outro, é sentir a dor do outro. Por que Jesus chorou, mesmo sabendo que o Lázaro ia ressuscitar? Ele sente com o outro a dor do outro, mesmo sabendo que aquilo ia se transformar em alegria, em euforia, em testemunho de glória. Ser humano é ver a pureza, é acreditar nas pessoas, mesmo que elas não sejam. É a ninguém mais conheço segundo a carne. A ninguém mais conheço segundo a carne significa: eu não olho para você segundo os seus pecados, eu não olho mais para você segundo os seus erros, eu não te conheço mais segundo a carne. Fica de pé comigo nessa manhã. Oreala suri candaralamas. Ramanore Kalasuriala. Liberta-me de mim. Eu quero ser